Boa tarde, Brasil. Eu, Alcione Giacometti, nesta quinta muito especial que o nosso país está vivendo nesse momento pós-eleição. Um novo Brasil está vindo aí. O que Sérgio Moro representa no Ministério da Justiça? Será um super ministério da Justiça na era Bolsonaro. Vai entrando aqui, estou tentando fazer aqui pelo Facebook, normalmente dá problema, um oi nessa tarde, daqui a pouquinho você que me acompanha no YouTube, o vídeo vai estar aí. O que representa o juiz Sérgio Moro no governo do Bolsonaro? Representa o fim de uma era, Brasil. O Bolsonaro representa o fim de uma era. Não apenas o Sérgio Moro, o ministério do governo Bolsonaro será o mais importante ministério, tenho dito aqui, desde a época que eu me lembro aí do período dos governos militares. Uma nova era vem aí, você pode ter certeza disso. É o fim da esquerda, da era negra de trevas, dos conchavos políticos, dos departamentos de propina, dos diretores da Polícia Federal com viés político-ideológico. É festa hoje no Brasil para a Polícia Federal. A entrada do juiz Sérgio Moro no Ministério da Justiça não é, como está dizendo parte da imprensa, a imprensa covarde, graças a Deus que tem rede social hoje, que o Sérgio Moro falou um tempo atrás que jamais entraria para a política. E não existe contradição quando ele aceita o ministério. Uma coisa é você concorrer a um cargo eletivo, candidato a deputado, senador, prefeito, presidente, vereador, seja o que for. Outra muito diferente é a aceitação da pasta do Ministério da Justiça. A imprensa brasileira precisa evoluir. Quero deixar um recado aqui, eu que sou aqui um cisquinho em Curitiba. Olha, a imprensa do Brasil morreu. 99% da imprensa do Brasil morreu. Vocês estão tentando juntar os cacos. A internet hoje está anos-luz à frente dessa imprensa aí no Brasil. A Operação Lava Jato, não é que ela comece a perder fôlego, mas ela entra nesse momento, porque o próprio Moro já havia dito que a Operação Lava Jato, disse esse ano, estava nos seus finalmente. Poderia ter novos desdobramentos, mas como se entende pela operação, ela estava numa finalização. O Moro indo para o Ministério da Justiça inicia uma nova fase da Operação Lava Jato. Hoje é dia de festa para o Ministério Público, para os procuradores do bem, não os esquerdistas infiltrados no Ministério Público. Hoje é dia de festa para a Polícia Federal no Brasil. Moro na pasta da Justiça significa o terror dos bandidos no Brasil, gente. Hoje, o Brasil está sendo reconhecido no mundo inteiro. Levar o juiz Sérgio Moro à pasta da Justiça, e ainda não é só uma mera pasta da Justiça, uma super pasta da Justiça, onde vai ter Polícia Federal, vai englobar uma série de subpastas importantíssimas ali, é dizer que o Brasil vai levar a Lava Jato para o seu campo da presidência da República. Você veja como é que o mundo, nesse momento, está olhando para o Brasil. Hoje é um dia daquelas pessoas que desdenharam do Bolsonaro, desdenharam do juiz Sérgio Moro. Agora a Lava Jato foi institucionalizada. Você bandido, você petista, você do PSDB, seja de onde for, durma com essa. A Operação Lava Jato, a partir de hoje, ganha força institucional como nunca existiu na história do Brasil. Hoje é um dia muito feliz para os brasileiros e brasileiras de bem. Não só apenas o juiz Sérgio Moro, você veja o que é o general Augusto Heleno no Ministério da Defesa, o que é o general Mourão na vice-presidência, o que é o Paulo Guedes na economia, a equipe que o Bolsonaro está montando não tem precedente. Para começar, diminuindo aquelas pastas aquela quantidade enorme de ministérios para 15, no máximo 16 pastas. Hoje é um dia que os brasileiros e brasileiros de bem podem dizer assim: um novo Brasil vem aí. E eu vou dizer mais, Brasil, no tabuleiro de xadrez, porque vocês sabem que eu brinco aqui que a gente não joga damas. Eu já falei em hangouts anteriores que me preocupava muito a eleição daqui a 4 anos. Tem gente dizendo, calma nada. Calma nada. A eleição para daqui a 4 anos, a presidência já começou. Quem joga xadrez sabe disso. E eu vou dizer uma coisa, Brasil.
O Bolsonaro acaba de achar o seu substituto. Daqui a 4 anos não tem ninguém que tire o Moro, se ele quiser ser candidato daqui a 4 anos da presidência. A grande preocupação da era Bolsonaro é que, e essa era a minha preocupação, que não fosse apenas um governo de valores, que fala de Deus, de combate à corrupção, por 4 anos, mas que a esquerda, está aí o Ciro Gomes tentando agora dar uma, né, de que não está do lado do PT, tentando convencer os brasileiros. Nós sabemos bem, o Ciro Gomes, você tinha dito que ia sair da política. Com essa indicação do Moro que você chamou aí de juizeco, que pode me mandar, né? Lembra, Ciro? Manda o Moro aqui ou aqueles procuradores lá que eu recebo na bala. Vai ter que engolir. Chupa que é doce, Ciro. Pode ir para a iniciativa privada, suas chances daqui a 4 anos são zero, são perto de zero. Então, a minha grande preocupação é que o governo mais alinhado à direita e a valores do bem no Brasil não fosse apenas por 4 anos, porque vamos reconhecer, Brasil, nós não temos alguém à altura para assumir o governo Bolsonaro daqui a 4 anos. Agora, nós não tínhamos, agora nós temos. Tem gente que fala, o filho do Bolsonaro, não, isso é jogar damas, não tem nada de filho do Bolsonaro. Né? Então, eu sou contra a reeleição. Se o Bolsonaro conseguir tirar a reeleição, eu acredito, sem dúvida, que ele achou o nome, a sua sucessão daqui a 4 anos. É claro que ele pode fazer um governo maravilhoso, pode mudar, ele pode tentar a reeleição, eu sou contra. Se não tiver, eu sempre disse, se não tiver alternativa, eu meditarei sobre se vale a pena ou não a reeleição do Bolsonaro, porque eu sou frontalmente contra a reeleição. Agora a gente não tem mais esse problema. Caso, por algum motivo, ele precise a reeleição, se tiver, ele tem o direito dentro do processo democrático. Mas o Moro acaba sendo a pessoa mais capacitada, a partir de agora, numa disputa presidencial para daqui a 4 anos. Esse é o tabuleiro de xadrez. Tem gente que joga damas, tem gente que joga xadrez. Porque o PT, o Ciro já está aí para daqui a 4 anos. Marina, Henrique Mendes, Boulos, esses pessoas vão esquecer essa gente, que eles foram todos sepultados. Mesmo Álvaro Dias, espero que o Álvaro faça um bom, volte ao estado de sanidade, a fazer uma boa, não administração, mas um bom mandato, né? Porque o mandato de senador dele não acabou agora, continue com um bom senador lá, alinhado ao governo Bolsonaro. O Álvaro Dias, que usou o nome do Moro o tempo todo na campanha. Quero ver, Álvaro, se agora você vai apoiar o governo Bolsonaro. Já pediu desculpa para as bobagens que andou falando em relação ao Bolsonaro. O mundo político dá volta, senhor Álvaro Dias. O senhor perdeu uma grande chance de... O Álvaro Dias, perdão que eu estou já quase sem voz, o Álvaro Dias perdeu uma grande chance de ter se alinhado. Você vê como é que é o mundo político, né? Ao Bolsonaro no segundo turno. Ele que usou de forma irresponsável, a meu ver, porque o Moro nunca flertou na direção dele, o nome do Moro, o tempo todo nos debates políticos, chegava a ser constrangedor ele tentando capitalizar. E o Bolsonaro nunca capitalizou em cima do juiz Sérgio Moro. Disse uma ou duas vezes, mas não ficou indo para debate se eu ganhava ou convidava. Não, disse aí uma ou outra reportagem, mas não explorou politicamente como fez o Álvaro Dias. O mundo dá volta, senador Álvaro Dias. Se o senhor tivesse agora, o senhor podia estar aí, podia ser, quem sabe, até um nome cotado, assumiu a pasta do ministério. E o senhor, na verdade, ficou um pouco agora dentro do universo medíocre da política brasileira. Nós vamos ter que esperar para saber o que o senhor vai fazer agora, a partir de então. E está aí o Moro, ministro da Justiça, e quem diria, né, o senador Álvaro Dias, nem que aqui do Paraná, nosso conterrâneo, eu votei nele, é um senador de bem, mas que perdeu, ficou translocado nessa eleição ao Senado, que bateu no Bolsonaro, ele não sei o quê. E aí o mundo político dá voltas. Agora, gente, eu confesso que eu estou muito extasiado. É tanto tema aqui para falar que fica muito difícil. Aqui da República de Curitiba, o Bolsonaro volta a dizer para o desespero da esquerda ideológica brasileira. Confirma, Brasil, mais uma notícia extraordinária. Confirma, não é claro que isso vai depender de recursos, uma série de coisas, mas o Bolsonaro confirma a mudança da embaixada brasileira para Jerusalém. Amém! Amém! Amém e amei. A minha voz está meio rouca. Amém de amém bíblico e amei de tô amando. É isso aí. Vamos acabar com o viés ideológico ensandecido. Se Israel considera Jerusalém a sua capital, não somos nós que, por medo e por esse viés ideológico de esquerda, vamos mantê-la fora de Jerusalém. Parabéns! Eu prevejo
eu e os brasileiros de bem, lógico, não tem nada de previsão aqui, mas eu sinto, desde o início, quando eu fiz uma escolha de encampar duramente a batalha para levar Bolsonaro, eu sabia que não me arrependeria, que estava fazendo a escolha certa. Apanhei, quando eu digo eu, nós. Brigamos com familiares, com amigos, fomos excluídos de redes sociais, nos chamaram de nazistas, de fascistas, riram de nós. E tem uma frase antiga, né, que não é aquela tosca que quem ri por último ri melhor, porque a gente não está rindo, nós estamos alegres, é diferente. Não estamos aqui escarnecendo e rindo dos perdedores. Nós estamos alegres porque um novo Brasil vem aí. Os reitores das universidades têm exatos, a partir de hoje, 60 dias para finalizar o processo de ideologização das crianças do Brasil. Que a partir de 1º de janeiro, vocês voltarão à mediocridade intelectual de onde nunca deveriam ter saído. Atenção, universidades brasileiras. Atenção. Ministro Marcos Pontes, você veja, Marcos Pontes, juiz Sérgio Moro, general Heleno, general Mourão, Onyx Lorena, o Paulo Guedes, o Malta lá, o atual senador Magno Malta, a equipe de pensadores notáveis. O Magno Malta, CPI da pedofilia, defende a família. Extraordinário. Sensacional. Temente a Deus, uma pessoa que acredita em valores espirituais elevados. Chega, Brasil, chega de dar a mão para as trevas. Chega de fazer aliança com Satanás, com regimes socialistas. O Brasil não merece isso. Chega da nossa pátria ser esculachada por meia dúzia de desequilibrados. Chega de vilipendiarem a fé das pessoas. Os brasileiros e brasileiras de bem sofreram muito na administração nos últimos anos, inclusive do Fernando Henrique Cardoso, em especial da era Lula-Dilma, que é uma era negra. A era Lula-Dilma é uma era negra de valores espirituais elevados. É ausência de Deus, é ausência de respeito à fé, é flertar com a ignorância, é exaltação do politicamente certo. É o flerte com a mediocridade intelectual. É bater palmas para Chaves, Maduro, Gaddafi, Morales, família Castro. Isso aí foi levar as almas dos brasileiros e brasileiros de bem para a sarjeta. Nós fomos muito, mas muito maltratados, Brasil. As pessoas de bem, os pais e as mães que dão banho nos seus filhos, crianças, sabe, que cuidam, a mãe que roupinha passada para as crianças, o pai que se mata de trabalhar, os traficantes nas escolas cooptando as crianças, os professores dentro da sala de aula falando de socialismo. Foi um sistema das trevas que o PT montou. Tem uma frase antiga que eu não concordo mais, que diz que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, não. Deus chega no tempo certo. Quando é que foi o tempo certo? Os brasileiros e brasileiras votaram nesses partidos, nós éramos responsáveis. E aí nós acordamos. Nós permitimos que o Brasil fosse tomado por essa sucursal do inferno. E aí os brasileiros e brasileiras começaram a acordar. Os pais de bem, as mães de bem, os professores de bem coagidos, com medo. Ontem eu recebi mais de 15 mensagens, porque eu falei lá por que a polícia não pode entrar em universidade, reduto de maconheiros, drogados e pervertidos. Que a imagem da universidade brasileira está no lixo. Os recursos para o Ministério da Ciência e Tecnologia acabaram milhões todos os anos. Eles vêm perdendo, não tem mais ciência e tecnologia. Os grandes cientistas brasileiros alertando, entrou em colapso a ciência brasileira. Mas você teve dinheiro para mandar para Cuba. Você teve. É muito triste, Brasil. A nossa ciência faliu.
E aí mandaram dinheiro para a Venezuela, para Cuba, para ditaduras africanas, nos tornaram escravos dessas ditaduras africanas, convenceram os jovens que não têm formação em massa cerebral ainda terminada para poder compreender essas coisas, esses alunos que estão aí começando aí no centro, não estou falando dos que estão nas universidades, não, esses aí já são crescidos, mas nas escolas, tentaram nos convencê-los que eles eram escravos da África, de uma era que nós tínhamos uma dívida com a África. Nossa dívida está com aquele que nos deu a vida, com Deus, com princípios e valores elevados, que criou o universo, que criou as fundações da Terra antes mesmo que existisse ciência, gente, pessoas aqui. E aí os brasileiros e brasileiras do bem resolveram fazer uma revolução silenciosa, um partido político que não tinha dinheiro, não existia partido político. Um camarada que resolveu falar, está na hora da gente falar em Deus, está na hora de falar em valores elevados, meio truculento, meio falando as palavras às vezes não tão certas, mas lá na frente, no radar dele, ele tinha uma palavra. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Temos que governar para os brasileiros e a justiça divina tem que estar acima de todos. Riram dele, os jornalistas deram risada, que esse é o teu slogan de campanha, você vai. Me preocupa muito quando o candidato fala em Deus. Enquanto o PT estava disseminando ódio, estava matando, fez os maiores escândalos quando o PT idolatrava Chávez, Castro, as ditaduras africanas, não tinha problema. Quando o PT flertou com o Hamas, as Farc, grupos de narcotraficantes, está aí na delação do Palocci, a Lava Jato sabe disso. Quando tentou calar a Polícia Federal, quando foi para cima do juiz Sérgio Moro, essa louca aqui que preside o PT, a senadora, que não vai mais ser senadora, Gleisi Hoffmann, ameaçou o Sérgio Moro, quando o Ciro Gomes disse que ia receber os procuradores e o juiz Eco na bala. Deus chega no tempo certo, seus bandidos. Hoje é a vitória de todos os brasileiros e brasileiros de bem. O governo Bolsonaro nem começou e os brasileiros estão sentindo de alma lavada. Um partido que tinha 8 segundos, que todo mundo ridicularizava. Lembra do Trump nos Estados Unidos? Todo mundo ridicularizava. Os grandes veículos de comunicação se somaram. Grandes empresas, os grandes veículos de comunicação do Brasil, os sindicatos do crime, MST, todo mundo se voltou contra o Bolsonaro, que ele era maluco, quem vai votar num cara desse? Mas é a revolução silenciosa que os brasileiros e brasileiros de bem fizeram e continuarão fazendo pelas redes sociais, não foi pelos veículos de comunicação tradicionais. Você que tem blog, canal, que tem 2 pessoas, que tem 2 milhões, que se somou. Hoje é um dia de vitória para o Brasil, para a justiça brasileira. Hoje é a vitória da Lava Jato, de todos os desleixos daquele presidiário que é meu vizinho aqui em Curitiba, o presidiário Lula, de todos os bandidos, do Sérgio Cabral, do Eduardo Cunha, de todos esses bandidos presos. Hoje é a vitória da luz, é a vitória da Lava Jato, é a vitória da Polícia Federal, é a vitória de grande parte do Ministério Público. Hoje é a vitória, um novo Brasil está nascendo. Eu não sei se Deus é brasileiro. Eu não sei, tem aquela brincadeira, Deus é brasileiro, né? Eu não sei. Mas eu tenho certeza que ainda que ele não seja brasileiro, porque Deus é Deus de todos os povos, ainda que ele não seja brasileiro, nesse momento ele está à frente do governo Bolsonaro. Continua rindo, continua dando risada. Nós vencemos. Bolsonaro venceu, os brasileiros e o Brasil, que não foi o Bolsonaro, o Brasil de bem venceu. Quando nós dissemos que o Bolsonaro ia falar em Deus e ia ser presidente, vocês riram de nós. O Bolsonaro ganhou e vocês continuaram rindo. Ele está reunindo os maiores, os grandes nomes intelectuais do Brasil e vocês estão começando a dar uma diminuída na risada. Veja bem, Marcos Pontes na ciência e tecnologia, primeiro astronauta, o cara capacitadíssimo. Pô, Paulo Guedes, o cara é terrível, né? Sérgio Moro, meu Deus, quem pensava? O riso está diminuindo. Vocês terão que pedir desculpas para os brasileiros e brasileiras de bem quando o nosso país voltar a ser respeitado no mundo. Quando nós não fomos mais chacotas de partidos das trevas, de presidente preso que queria disputar a eleição. Nós somos chacotas no mundo desses loucos petistas
que poucos dias antes da eleição queria insistir em Lula livre, condenado pela justiça. Daqui a pouquinho o dólar já caiu, o Brasil está melhorando. Daqui a pouquinho, quando começar a administração, é claro que nós vamos ter problemas, porque o PT vai votar contra todos os projetos. Ciro Gomes, PT, esse pessoal vai ser contra todos os projetos de bem do Brasil. Os brasileiros e brasileiras de bem, não desanimem. Deus está conosco. As mentes intelectuais mais preparadas desse país estão conosco. E o mundo de bem está conosco. Não é Venezuela mais, não é Cuba. O premier israelense já garantiu a vinda, a posse do Bolsonaro. Está o Trump lá, que quer realinhar o Brasil com o governo Bolsonaro. Os países importantes do mundo, acabou. Nós flertamos com países medíocres. Ah, mas você não pode falar. Posso sim, ditaduras medíocres. Não o povo, a ditadura dos governos. Eu nunca me refiro ao povo, me refiro às ditaduras socialistas, comunistas, africanas, latino-americanas, do Oriente Médio. O Brasil flertou com todas essas nações aí, terríveis. Então, hoje, o Brasil, nós que fomos... Você que brigou com o marido, com a esposa, com o namorado, eu recebo milhares de mensagens nessa direção. Mães tristes, dizendo que os filhos brigaram com elas. Porque é muito bonito você dar roupinha lavada para o seu filho, você preparar a comida, e ele vai para uma escola e tem um professor ideologizado de esquerda, tem os grupos de maconheiro nas universidades, porque eles não precisam trabalhar. Eles vivem a escola, aí nas custas da universidade pública, corrompendo os seus filhos. Então é muito fácil. Seu filho brigou com a senhora, seu filho brigou com o senhor que levanta às 6 horas da manhã, você que pega metrô, pega ônibus, fica 3 horas aí para trabalhar. Vale a pena, Brasil. Não é fácil instituir uma nação luminosa, um país de bem, tomado pelo crime organizado, por ideologias socialistas, mas nós estamos conseguindo mudar isso. Hoje é o dia de você, chora, tem muita gente que fala, estou chorando, chorei de emoção, por tudo que representa esse momento simbólico no Brasil, brigou com amigos, na empresa, em tudo quanto é lugar. Esse é o momento de você dizer, por mais que eu tenha estado sozinho, por mais que tenham me chamado de nazista, por mais que a minha esposa, uma amiga dela, me excluiu das redes sociais, me viu aqui com adesivo do carro do Bolsonaro, fez pouco caso de mim. Pô, você vota nesse cara? Como dizia o Boris, não me lembro quem falou, vão ter que nos engolir, nós chegamos, tem um recado para vocês, o Brasil despertou, nós não iremos embora, essa é a nossa casa, nós vamos mudar a face do Brasil. Esquerdismo, PT, socialismo, ditaduras africanas, regime de Maduro, serão apenas lembranças de uma era negra, sombria do passado das terras sagradas do Brasil. Hoje, nós tomamos de novo, com a eleição do Bolsonaro, e a cada dia estamos tomando o controle. A luz tomou o controle do Brasil de novo. Você que é cristão, espírita, evangélico, católico, ateu, místico, umbandista, que fez pouco caso, vão votar num candidato fascista, vão votar, que torceram o nariz. Tem irmãos espíritas que brigaram, foram dentro de centro espírita. Tem um amigo lá em Porto Alegre, alô, Hilário, eu lembro de você aqui, da sua mensagem, Hilário. Estou falando que você tornou público, que sua esposa no centro espírita foi oprimida porque disse que ia votar no Bolsonaro. Ela foi oprimida porque estava do lado da luz. Os irmãos evangélicos que mandaram mensagem, mas parte da minha igreja riu quando eu disse que ia votar no Bolsonaro. Alô, Rio! Alô, Rio! Eu tenho uns nomes que eu gostaria de falar, mas eu não vou falar aqui. Alô, monja budista! Alô, Leonardo Boff, jogou sua biografia no lixo, eu que lhe admirava muito no passado. Está aí o único cara que fala de Deus, que fala de espiritualidade, que aos intelectuais, aos artistas, vocês perderam. Vocês perderam o momento da história de, no mínimo, podem não concordar. A democracia, sim, eu não concordo, mas não é que vocês não concordam com o Bolsonaro, vocês nos humilharam, vocês nos xingaram, vocês invocaram, como Leonardo, os anjos do Apocalipse sob a cabeça do Sérgio Moro. Lembra, Leonardo Boff? Eu acho que os anjos do Apocalipse ouviram
a sua invocação, só que vão cair sobre a sua cabeça, porque agora Moro é ministro da Justiça. Eu acho que os anjos do Apocalipse ouviram Leonardo Boff. Não é o presidiário Lula que tem o coração de Buda, não, Monja Coen. A senhora é uma vergonha para o budismo. A senhora não sabe nada do que foi Siddhartha Gautama. Muita pena dos zumbis que a seguem. Não é o presidiário Lula não ter o coração de Buda, não, dona Monja Coen. O presidiário Lula tá preso, porra, tá preso, babaca. O presidiário Lula tem o coração do Al Capone, do Maduro, do Castro, assim como a senhora. A senhora é uma vergonha para o budismo. A senhora é uma vergonha para os nossos irmãos budistas. Alô, espíritas progressistas que bateram no Divaldo Franco, a pessoa que eu admiro, uma das grandes lideranças não espirituais de bem do Brasil nos seus 90 anos, porque se posicionou duramente contra marxismo, contra a ideologia de gênero. Vocês se posicionaram do lado das trevas, Divaldo é uma pessoa de luz. Vocês se posicionaram do lado de Satanás, das trevas, do PT, que representa o governo das trevas no Brasil. O tempo de vocês acabou. Podem gritar, o Brasil vai exorcizar essa energia das trevas. Aos meus irmãos evangélicos aqui, quanta gente apanhou. A ala da CNBB, da Igreja Católica, hoje eu quero lavar minha alma aqui. Vocês ficaram de novo do lado das trevas. É por isso que a Igreja Católica está em franca decadência no Brasil e o movimento evangélico está... A verdade tem que ser dita. Eu não sou evangélico, não. A verdade tem que ser dita. Com meu respeito a padres importantíssimos, como o padre Paulo Ricardo, parabéns! É o meu repúdio total a padres como Marcelo Rossi, como Fábio de Mello. Vocês ficaram do lado das trevas quando se calaram. É gente que não gosta de falar essas coisas. Eu não sou candidato, não sou político. Meu compromisso é com Deus, a minha consciência é minha família. Eu morro sozinho na companhia da inteligência, mas não me somo à mediocridade da maioria. Não me somo à mediocridade da maioria. Morro só na companhia da inteligência, mas não opto pela companhia da mediocridade. Fico sozinho. As lideranças que eu estou lembrando do Brasil aqui, que desdenharam, não disseram o nome, mas ridicularizaram, não, eu não sou do lado de fascista, eu não sou... Vamos ver até quando? Quando o Brasil começar a crescer, diminuir a quantidade, privatizar, estancar a corrupção, porque o Moro vai ter carta branca, não, inclusive para investigar a agenda da minha família, falou o Bolsonaro. Quando é que o presidiário Lula falou uma coisa dessa? Tá aí o PT arrogante, dizendo que não vai... O PT que foi para o segundo turno não tem que fazer meia-culpa. Arrogantes, vocês perderam. Medíocres, vocês vão para a lata do lixo da história que nunca deveriam ter saído. Hoje é um grito de graças a Deus. E ainda falta nome. Prepara o coração. Falta muito nome de ministro ainda. Nós vamos soltar muitos choros, muitos gritos de alegria. Construir uma nação decente não é fácil. É difícil. Agora nós não vamos mais parar de falar de política. Eu falo de religiosidade, espiritualidade o tempo todo, porque o Brasil é uma nação cristã, com respeito às outras diferenças. E a nossa fé foi vilipendiada durante muito tempo. Chegou, acabou isso. Acabou. Acabou o dinheiro para as ONGs lá em São Paulo, para as passeatas, seja do que for. Querem fazer passeata? Pode fazer, com o dinheiro de vocês. Acabou o dinheiro para esse tipo de coisa. Né? Esperamos do João Dória lá um governo alinhadíssimo com as diretrizes do Bolsonaro, porque ele também usou o nome do Bolsonaro no bom sentido para se eleger lá. O Dória sabia que o Geraldo Alckmin, eu entendo a posição do Dória, ele estava no partido do PSDB, mas ele sabia que aquele PSDB era um partido de trevas. E não fez muita questão de fazer a eleição pro Geraldo Alckmin, não. Pode chorar, Geraldo. Chora. O teu tempo também acabou. O teu tempo, Aécio Neves, acabou. Moro vem aí. Então, Brasil, hoje é um tempo de nós lembrarmos, não é por vingança. Não. Porque daqui a pouquinho, quando o Brasil começar a ir bem, esses demônios vão querer aqui ficar ao redor de novo. Esse pessoal ficou do lado das trevas. Eles são bem-vindos para o lado da luz, mas tem que fazer meia-culpa. Não vem com esse papo idiotado, não. Tem que pedir perdão. Não para nós, pedir perdão para a sociedade. Né? Tem muito político aí que merece pedir desculpas e perdão para a sociedade.
chamando o Bolsonaro de tudo quanto é falácia. E tá aí, quem é que elege um ministro da Justiça e fala, você vai ter carta branca para investigar eu, porque o Moro não ia sair dali. Está ali a massa crítica pensante do bem, ajudando a transformar o Brasil. Nós tiramos o Titanic afundando e agora colocamos o Brasil em direção a um novo paradigma do futuro. Então, hoje, a mensagem para todas essas pessoas aí que lutaram e também para... Porque você tem 3 tipos de pessoas, as que se calaram, né? Tem gente que está aqui, não, política, eu não vou falar de política. Eu vi gente falando isso na internet. Eu vi um pastor que me acompanha aqui, que eu gosto muito. Volte para o lado da luz, pastor. Eu assisti seu discurso, o senhor sempre me assiste aqui. O senhor dizendo que Jesus não falava de política, porque eu não via Jesus preocupado com isso. O senhor não está amado do lado da luz, pastor. Não estou lhe reconhecendo. Sou uma pessoa de bem. Seu cérebro foi cooptado, o senhor é mais inteligente que isso. Jesus foi no templo de Jerusalém, desceu o cacete com chicote em todos os picaretas. Então, Brasil, uma nova era vem aí. Parabéns aos brasileiros e brasileiras de bem. A luz venceu. Se preparem, o Brasil vai assumir um posto dos mais importantes no cenário global daqui para frente. Nós, brasileiros, estamos voltando a sentir orgulho da nossa terra, de não termos mais vergonha de dizermos, nós acreditamos, eu nunca tive, vocês nunca tiveram, mas do ponto de vista da política, das instituições, nós acreditamos no Deus, nós temos uma fé, nós respeitamos, e que Deus, respeitamos a fé das pessoas, mas temos a nossa fé, e não podemos abrir mão na nossa fé em detrimento da fé dos outros, porque se nós formos aos países estrangeiros, a fé deles, onde eles são maioria, elas ajudam a comandar os principais setores das nações. É por isso que a Europa está falindo, porque abriu mão de estar do lado certo da luz. É por isso que as nações estão com os altos índices de suicídio, de tudo. Por isso que o mundo precisa de mais Deus, flertar mais com valores elevados. Olha, Deus no comando das nossas vidas, das nossas famílias e da administração do Bolsonaro. Sejamos luz em um novo tempo, em um tempo de esperança. Eu, você, estaremos juntos aqui, ajudando a criar uma massa crítica de um novo Brasil luminoso, um Brasil que flerta com valores elevados, um Brasil de fé, de respeito e que disse não às trevas. Parabéns, brasileiros, parabéns, mamãe, papai, pessoas, adolescentes, jovens, pessoas mais idosas que estavam aí perdendo a esperança de ver triunfar nos céus do Brasil a bandeira verde e amarela e, acima disso, o nome Deus. Vocês venceram, porque vocês estiveram do lado certo. E você que vai morrer hoje, você que vai partir amanhã, vá com Deus. Antes de partir desse mundo, você viu o nascimento de uma nova era na sua pátria, na sua terra, na sua terra natal.